Na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e as informações que a banca IDECAP cobra sobre conselhos de recursos hídricos, comitês de bacia e agências de água. Sem erro, para você poder acertar nas provas. Meu nome é Robélia Firmiano e vamos lá para o nosso estudo. O Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ele teve a sua estrutura definida na Lei 9433 de 97. E ele é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, os comitês de bacia hidrográfica, as agências de água e as organizações civis. A ideia, então, é que o Sistema Nacional que faz o gerenciamento de recursos hídricos seja com a gestão descentralizada, participativa e integrada por bacia hidrográfica. Então, vamos falar do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A principal função dele é articular o planejamento com os outros níveis, né? Então, nós temos lá em cima o Conselho, quem vai fazer a articulação com os demais níveis. O nacional, ele é a última instância para se arbitrar conflitos pelo uso da água. É o conselho quem delibera sobre projetos com impacto entre estados. É ele quem estabelece as diretrizes da política nacional de recursos hídricos. O Conselho Nacional é quem também define os critérios de outorga e cobrança e aprova e acompanha o Plano Nacional de Recursos Hídricos. O Conselho ainda atua na questão de segurança de barragens, né, da Política Nacional de Segurança de Barragens. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos também tem a sua atuação. Essa questão já caiu na prova. Quem era o presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos? E o presidente é o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional. Muita gente acha que é o ministro ou a ministra de Meio Ambiente. Não é. Então, o presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, MDRI, né? MDI. Então, cada vez eles podem mudar as siglas, mas você já deve saber que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico também faz parte desse Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e o ministro é o presidente do Conselho. E o secretário executivo é o órgão gestor de recursos hídricos, no caso, a Agência Nacional de Águas. Então, em última instância, o Conselho Nacional é quem é a última instância administrativa para se arbitrar conflitos pelo uso da água. E os comitês de bacia hidrográfica, chamados os Parlamentos das Águas, né, promove debates e articulações dentro da bacia e arbitra conflitos em primeira instância, né? Então, é o conselho também quem aprova o plano de bacia, acompanha a execução e estabelece os mecanismos de cobrança e propõe usos insignificantes, ou seja, aqueles usos que são dispensados de outorga. Bem, o conselho nos comitês, né? Ele é composto por representantes da União, do Estado, dos municípios, né? Dos órgãos públicos. É composto pelos usuários da água e pela sociedade civil.
E o que é importante, que tem cadeira no comitê, o poder público deve ser 50% ou menos dos membros. Então 50%, né, deve ser o máximo de cadeiras ocupada pelo poder público. As demais cadeiras são ocupadas pelos usuários da água e pela sociedade civil. Então é também a questão da gestão descentralizada e participativa, em que todos nós, cidadãos, podemos estar aí envolvidos com a gestão das águas via comitê de bacia. Ok? Vamos. E a agência de águas, ela é a função executiva do comitê. Nem todo comitê ainda tem a sua agência de água, né? Para ter agência de água, é preciso que o instrumento de cobrança também esteja implantado, porque a agência ela vai executar, né? Ser o braço executor, e precisa dos recursos para se investir nos projetos e programas daquela bacia, daquele comitê, daquele plano de bacia. Então, qual é a função da agência? Manter o cadastro de usuários, realizar a cobrança, no caso, né, ou ela por delegação, gerir os recursos arrecadados, elaborar o plano de recursos hídricos, produzir estudos técnicos e gerir o sistema de informações. Então, para ter comitê, para ter agência de bacia, precisa ter comitê de bacia e viabilidade financeira para que aquela agência funcione. Ou seja, o comitê decide e a agência executa, ok? Nós temos algumas agências de água, algumas delas até fazem concursos públicos, né? Concursos para agências de águas e de alguns comitês de bacia bem atuantes. Bem, e as organizações civis? O artigo 47. Podem ser consórcios intermunicipais, associações de usuários, ONGs, né, instituições de ensino e pesquisa e outras reconhecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos conselhos estaduais. Eles podem participar dos comitês de bacia, ter voz, ter assento, né? Participar como convidado, todos podem. São reuniões públicas e informações públicas e disponibilizado para todos. Mais direito à voz e voto, né? São essas organizações formais, né? Houve uma questão da prova que nós vamos ler aqui com relação a isso daí, né? Da organização civil. Então vamos lá. Em relação à Política Nacional de Recursos Hídricos, assinale a alternativa incorreta quanto às organizações civis de recursos hídricos. Letra A. Organizações não governamentais com o objetivo de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. Então, assinale a incorreta, ok? Então, organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade podem participar do comitê de bacia. Outras organizações reconhecidas somente pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, essa está errada, que são organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelo Conselho Estadual, ok? Não é somente pelo nacional, é o nacional ou o estadual. A letra C, organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos, ok? Associações regionais, locais ou setoriais
de usuários de recursos hídricos, ok, consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas. Também está ok. Bem, essa foi aí a nossa aula sobre comitês de bacia, agências de água, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, existem os conselhos estaduais de recursos hídricos e nós estamos quase aí concluindo essa fase da Lei 9433. Para você memorizar, são questões que caíram em provas da IDCAP, então vale a pena você sim tirar um tempo para ler, rever algumas questões, as dicas, anotar para você gabaritar no concurso. Obrigado da sua atenção.